Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito, muito precioso. E desde já peço que você aí abra sua Bíblia e chame a sua família para estar com você na sala. Pode ser que você esteja na cozinha, no quarto, mas aí você pegue a sua Bíblia agora, abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 20 até o versículo 23. Então nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 23. O texto diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu quero repetir aqui o versículo 22 e o versículo 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, essa ação foi a ação do Pai, sujeitando todas as coisas existentes debaixo da autoridade de Cristo. Versículo 23. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é, ou seja, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pai, eu te agradeço, te louvo por nós termos esses meios de comunicação, para que nós, por meio deles, cultuarmos ao Senhor, bendizermos o Senhor, contemplando a sua beleza e exaltando o teu senhorio. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, através esses meios de comunicação, nós também pregamos o Evangelho. Onde é possível, Senhor, a tua voz chegar aos lugares mais distantes deste mundo, Senhor, alcançando pessoas, alcançando vidas. E eu peço, Pai, que o Espírito Santo possa levar não só a voz, mas que a unção do Espírito penetre no ouvido dessas pessoas, quer seja daqueles que ainda não te conhecem, como também daqueles, Senhor Deus, que têm um compromisso contigo, que o Espírito Santo os renove, que o Espírito Santo sopre vida sobre os filhos de Deus, Pai. Pai, que o Espírito Santo continue gerando expectativas dentro do coração de cada um dos seus filhos. E assim, Senhor Deus, possamos dia após dia desenvolver a nossa fé rumo a um amadurecimento, a maturidade cristã. Senhor Deus, isso somente o Espírito Santo pode operar. Então, ser conosco aqui, Senhor Deus, durante esse período, que essa palavra possa ir ao encontro da necessidade dos seus filhos, da igreja, enfim, Senhor, que o Senhor possa fazer, ó Deus querido, chegar até o coração, ó Deus, essa semente da sua palavra. Senhor, a minha oração aqui é que essa mensagem possa encontrar um coração fértil para que venha produzir fruto, semelhante àquela palavra e à parábola do semeador, daquela mensagem, daquela semente que caiu numa terra fértil. E a tua palavra diz que a terra fértil, Pai, é aquela pessoa que ouviu
e entendeu a palavra, e por isso produziu 30, produziu 60 e produziu a 100 por um, Pai. Que assim seja na vida daqueles que entenderem, Senhor, em nome de Jesus. Toda distração, tudo aquilo que vem para que nós não possamos pegar, ó Deus, o sentido da sua vontade, seja neutralizado, repreendido, e que o Senhor me dê graça para que eu possa comunicar de uma maneira inteligível, de uma maneira clara aos seus filhos, para a edificação do corpo. Ó Pai, assim eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que texto profundo, que texto maravilhoso. E hoje eu quero pensar aqui com vocês, lendo esses textos aqui, e nos reportar o que nós estamos vivendo agora. Muito tem se discutido, não só no Brasil, mas tem discutido no mundo inteiro. E a discussão é o seguinte: a questão relevante que as autoridades estão discutindo, estão dialogando, a questão é o seguinte: a igreja, ela é um serviço essencial à comunidade? A igreja é, e estão se fazendo reuniões, estão se tentando elaborar projetos e leis, e a temática é essa: a igreja, ela é um serviço essencial, tendo nós o entendimento de que serviço social é aquele cuja interrupção dele coloca em perigo a sobrevivência, a saúde e a segurança da população. Então, o que é um serviço essencial à comunidade? É um serviço que, não havendo, ou seja, na interrupção do mesmo, coloca a população em risco iminente, em perigo de sobrevivência, saúde e segurança. Logo, olhando para essa perspectiva, nasce a pergunta se a igreja é ou não é um serviço essencial. E nós lemos um texto aqui profundo, que é o texto do triunfo de Cristo, texto onde o Pai agora faz a linda conjunção, coloca todas as coisas, tanto das que foram criadas, quanto as coisas que são eternas, debaixo do senhorio e do poder e da autoridade de Jesus. E o texto diz: e para que ele se tornasse o cabeça, o Pai o entregou à igreja, que é a plenitude. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche, aquele que preenche todas as coisas. Então nós vamos ver aqui alguns motivos pelo qual dá-se ou não a entender se a igreja é ou não é um serviço essencial à humanidade. Eu não quero aqui simplesmente emitir uma opinião pessoal, porque se eu emitir uma opinião pessoal, você fala, não, porque o senhor é pastor, e é uma opinião sua, e a opinião, cada um tem a sua. Mas então eu quero que você construa essa resposta. Se a igreja é ou não é um serviço essencial ou não à população. Mas para que nós possamos então construir essa resposta, nós precisamos então olhar para dentro do contexto bíblico. Nós precisamos então entender algumas coisas no contexto igreja. E eu quero dizer para você que essa mensagem por ser um tema muito relevante, um tema de grande importância, que pelo o cunho da sua importância é tão lógico que está sendo discutido hoje dentro das plenárias, dentro dos poderes, se a igreja de fato é ou não é um serviço essencial. Mas para que nós possamos fazer um juízo disso, precisamos então olhar para dentro da igreja e assim
descobrirmos, primeiro, qual é a natureza da igreja. A igreja tem que ser observada, primeiro, não por ser um serviço, mas pela natureza dela. A natureza da igreja, porque a igreja é considerada biblicamente como uma instituição divina. Essa é a natureza da igreja. A igreja é uma instituição divina, pois ela foi edificada por Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse para Pedro o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note que Jesus usa um pronome possessivo, minha igreja. Ele usa minha, logo ela seria dele, ela partiria dele, ela seria gerada dentro dele. Daí entendemos que a igreja sim é uma instituição de uma natureza divina. A natureza da igreja não é terrena, a natureza da igreja ela é divina. Por quê? Porque Jesus passa 3 anos e meio no seu ministério, 3 anos e meio operando milagres, trazendo a comunicação do céu para a terra, trazendo para dentro do coração dos discípulos, do coração das pessoas que o seguiam, o que estava dentro do coração e da mente do Pai. E Jesus agora chama os discípulos e fala para eles assim: ó, eu vou edificar uma igreja, eu vou estabelecer uma igreja, eu vou estabelecer uma igreja com um poder tão profundo que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E todo esse período, desses 3 anos e meio do seu ministério, sua morte, a sua ressurreição, ele passa 40 dias com os discípulos. E Jesus agora é assunto aos céus. Aleluia! E daí, querido, nasce a igreja. Quando Jesus chega na eternidade, quando ele entra para o seio do Pai, assentado à direita do Pai, agora sim, está na hora de nascer o projeto de Deus, que nasce na eternidade e chega até a terra. A natureza da igreja é espiritual, porque a natureza, ela vem da eternidade para a terra. A igreja, ela veio da eternidade para o templo, do céu para a terra. Por isso que eu disse para você, para que você começasse a perceber e não julgar simplesmente a igreja como serviço essencial, sem antes você saber o que é a igreja. No final você julga, isso vai ser com você. O meu papel aqui é como um anjo de Deus para apontar para você o caminho, para poder destrinchar para você entender o que é que Deus está fazendo na face da terra através da sua igreja. A igreja é uma instituição divina, logo ela é vista como um organismo. Ela é vista como organismo. Berkoff, um famoso teólogo, diz que a igreja forma a unidade espiritual, da qual Cristo é o chefe divino. Ela é animada por um espírito. Que espírito é esse? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E ele, e ela, melhor dizendo, a igreja, ela professa uma fé. A igreja, por sua natureza, ela comparte uma esperança e serve um só Deus. A igreja é a cidadela dos cristãos, é a cidadela da verdade, é a agência de Deus para poder comunicar as verdades das bênçãos espirituais. A única instituição que comunica o céu na terra se chama igreja. Por quê? Por causa da sua natureza. A natureza dela é divina. A igreja forma o corpo de Cristo, um organismo eterno. Ela, como nós falamos que a igreja é um organismo, ela é invisível. Eu não consigo enxergar o seu organismo. Eu consigo enxergar visivelmente a sua aparência.
Mas eu não consigo enxergar o seu organismo, porque ele é interno, está no interior, ele é dentro. E a igreja, como organismo, ele é eterno, invisível, bíblico, consolidada pelo poder do Espírito Santo. Ela é comparada como Jesus comparou a igreja e o poder do reino de Deus como um fermento, que uma mulher colocou numa medida de farinha. E quando chegou no outro dia, aquela massa estava completamente transformada. Era a força do poder do reino, a força do poder da igreja. Ela não viria como o fermento dos fariseus, que Jesus advertiu. Jesus advertiu os seus discípulos, advertiu a igreja que estava ali em fase embrionária. Jesus advertiu, tende cuidado do fermento de Herodes. E tendes cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento de Herodes significa e simboliza a política. E a simbologia do fermento dos fariseus era a simbologia da religião, da religiosidade. E Jesus disse, olha, cuidado, porque esse fermento da política, esse fermento da religiosidade, eles apenas vêm com uma aparência de bondade. Vêm com aparência de resolução, mas eles negam a eficácia. Eles negam o poder na sua eficácia. Agora, ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um fermento, porque aparentemente parece que não está acontecendo nada. Mas, de repente, ela toma uma forma jamais imaginável. Toma-se uma forma que ninguém nunca havia esperado, e assim era a força da igreja. Ninguém dava nada, ninguém imaginava que aqueles homens iletrados, ninguém imaginava que alguns pescadores, outros coletores de impostos, ninguém imaginava que alguns homens praticamente que viviam aquém da sociedade iriam se tornar esses homens que revolucionaram a face da terra. Era o poder da igreja, era o poder do evangelho sendo avassalador naqueles dias. Por isso, a igreja é um organismo, ninguém consegue enxergar, ninguém consegue deter, nada, nenhuma instituição na face da terra consegue acompanhar a velocidade do crescimento desse reino. Igreja é uma instituição divina porque Jesus é Deus. Aleluia! Nós temos que entender também, o segundo ponto que eu quero dizer, um segundo motivo. O primeiro motivo que eu tenho que olhar para a igreja por causa da sua natureza. O segundo é analisar a sua constituição. Como a igreja foi constituída? Ou seja, o desenvolvimento do organismo, que eu acabei de falar para você agora, o desenvolvimento da igreja como organismo foi fundamentado pela organização dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. A igreja como organismo, ela foi fecundada pelo Espírito Santo. Os 3 anos e meio que nós chamamos de a fase embrionária da igreja. Ela então nasce no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Estavam todos reunidos, uns oravam, outros cantavam, e eles estavam ali naquele lugar, e de repente, houve uma ação sobrenatural do Espírito. A igreja começa com o Espírito Santo agindo, e em resposta do organismo agora em atividade, Pedro levanta, chama a palavra para si, e começa a pregar uma palavra de salvação, de transformação, que o resultado foi de aproximadamente 3.000 almas naquela manhã gloriosa.
Segundo Berkoff, um outro teólogo muito renomado, ele diz que realmente essa obra foi feita pelo Espírito, operando mediante os apóstolos, que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação, pelo seu ensino e pela sua organização. Lembra que Jesus sabia que a igreja iria desenvolver dentro da história da humanidade. Foi por isso que ele a instituiu. Jesus sabia que a igreja faria parte da sociedade, por isso que ele a instituiu. Agora Jesus, já com a igreja pré-embrionária em atividade, era necessário agora ele apontar a organização dessa igreja. E antes de subir aos céus, Jesus chama Pedro e pergunta para Pedro o seguinte: Pedro, vem aqui. Tu me amas, Pedro? Tu me amas mais do que esses aí? E Pedro, irmãos, entristecido, vou ler aqui o texto, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E Pedro se entristeceu por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. E sendo assim, Jesus diz para Pedro assim: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava agora começando a trazer organização para o organismo. Agora a igreja precisava de atuar como organização. E foi Jesus que fez isso desde quando chamou os apóstolos. Desde aquele dia lá na praia, quando chamou os pescadores, na alfândega, quando chamou o Levi, quando ele passava e ele viu André, ele viu o Bartolomeu, e ele foi chamando os discípulos. Ele já estava apontando a organização da igreja. O Senhor estabeleceu esses homens para a organização dos membros desse corpo espiritual. Sendo assim, como organização, a igreja é temporal, histórica, visível e humana. A igreja, no quesito organização, como Bíblia, Jesus que começou a organização da igreja. A igreja, então, é visível, a igreja é temporal. Por quê? Porque ela foi feita para atender às épocas, para desenvolver no tempo. Ela, ao mesmo tempo, ela é temporal, ela é histórica, ela é visível e ela é humana. Ele levantou homens para fazer com que esse organismo se desenvolva na face da terra. Olha aí, ciente que a igreja avançaria no tempo e na história, Jesus foi estabelecendo ministros para atender às necessidades que surgiram no avanço da população. Atos capítulo 3, versículo 2, ou melhor, Atos 13, versículo 2, 3 e 4, tem uma palavra escrita assim: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. E estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Era Barnabé e Saulo, que futuramente o nome é mudado para Paulo, indo para uma comunidade, atender a necessidade de uma comunidade e estabelecendo o avanço da organização do organismo que estava crescendo, chamado igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, e ele mesmo, ele quem? Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas,
outros como pastores e outros como doutores, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação do organismo. Ou seja, a organização que o próprio Cristo elaborou, que o Espírito Santo sedimentou, ungiu, que o Espírito Santo separou, tinha uma finalidade, e a finalidade era edificar o organismo desse corpo. Aleluia! Edificar esse organismo que havia nascido no coração do Pai, esse organismo chamado igreja, que veio da eternidade para a terra, que veio da eternidade para o tempo, que veio do céu para a terra. O que nós lemos, como o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, foi o texto inicial, que o Pai pôs todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, poder, principado, qualquer tipo de autoridade terrena, está debaixo do senhorio de Cristo, mas que para isso acontecesse, Ele entregou para a igreja. Ele entregou para a igreja, que é o seu corpo, ela é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Aleluia! Teologicamente, esses homens são reconhecidos pela história e pela teologia como os oficiais da igreja. Pastor, o evangelista, os apóstolos, reconhecidos como os oficiais, porque era por intermédio desses homens, que a igreja seria composta como um corpo administrativo, físico, econômico, um corpo espiritual para a comunidade cristã. E Jesus deu início em tudo isso, quando chamou aqueles 12 homens. E quem são esses homens que compõem o corpo administrativo da igreja? Quem são esses homens? Segundo Gruden, um outro grande teólogo de referência na teologia, diz que esse homem da igreja, esse pastor, esse evangelista, esse apóstolo, é alguém que foi reconhecido publicamente pela comunidade. Ele foi reconhecido publicamente como tendo o direito e a responsabilidade de executar determinadas funções em benefício a toda a igreja. Alguém com a vida completamente dedicada ao reino de Deus, com uma vida piedosa, entregue exclusivamente ao amor de Deus. Um homem que amava mais a Deus do que qualquer outra coisa. Eu sei, existe um grande embate aí, mas tem tanta igreja. Não, mas a igreja de Jesus foi instituída sobre ela homens que têm uma vida piedosa. Foi por isso que Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava ele mais do que os outros, porque é isso que se requer do ministro, é um homem que ama a Deus mais do que todas as coisas. São esses homens que Deus procura para governar, para liderar a igreja, a cidade, a comunidade e a nação. O pastor é aquele que ama a Deus mais do que sua própria vida, pois se assim ele o fizer, terá a capacidade de amar os outros. Por isso que Jesus estava requerendo isso de Pedro, que se você me amar mais do que tudo, você terá condições de amar como eu amo. Eu acho que, mesmo que nós vivemos aí algumas controvérsias do que é a igreja, mas essa é a origem da Bíblia. Essa é a natureza dela no que diz respeito à sua constituição. É constituída por homens. É constituída por homens com vida entregue ao reino, que saiba comunicar, distinguir
os sinais dos céus, os sinais do Evangelho para a população a qual ele faz parte. E para que eu possa terminar, eu quero falar sobre a obra da igreja. Eu já disse sobre a natureza dela é divina. Eu já disse aqui sobre o fundamento, ela é fundamentada pelos apóstolos. Como natureza, ela é divina, como um organismo espiritual. Agora, como fundamento, ela é uma organização fundamentada pelo ensino dos apóstolos, homens e mulheres que têm uma vida completamente entregue. A minha experiência é que quando eu tomei consciência da minha vocação, eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade eu tomei consciência da minha vocação. Comecei a pregar o Evangelho com 16 anos de idade. E quando eu tomei consciência, eu fui me preparar para isso. Por isso que eu fui fazer teologia, eu me preparei. Eu fui buscar, porque é isso que se requer de um homem de Deus. A Bíblia disse que o que se requer desse dispenseiro, porque que os homens nos considerem como dispenseiros de Deus, como ministro de Deus, dispenseiro dos mistérios de Deus. E o que se requer é que esses homens sejam encontrados fiéis. A igreja é conduzida por esses homens ungidos pelo Espírito Santo, revestidos de uma graça e conduzidos pelo Espírito Santo. E agora, a igreja tem uma obra, e a sua obra nós entendemos como a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, primeiro, é a pregação do Evangelho. Que pregação do Evangelho, pastor? Como que se dá a pregação do Evangelho? É em você anunciar a boa notícia de Deus. Evangelho significa boa notícia, a boa notícia que Deus deu ao homem através da vida de Jesus. Aleluia! Essa é a temática do Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão primordial da igreja, da boa notícia. Nós somos portadores de uma boa notícia. Nós não trazemos para os outros uma notícia triste, desesperadora, uma notícia que deixa todo mundo em pânico. A igreja não é esse instrumento que apavora o povo. Não, você pode entrar em qualquer igreja que tem uma essência divina, você vai sair dali animado, instigado pelo Espírito Santo a melhorar a sua vida, ser um bom cidadão, ser um ótimo marido, ser uma ótima esposa, ser um filho obediente, ser um ótimo profissional. Sabe por quê? Porque a igreja porta consigo uma mensagem que te dá uma boa notícia, dizendo: Deus ainda acredita em você, ainda há um propósito de vida para a sua vida, ainda há um propósito eterno para que você possa viver. A igreja é a única instituição que promove boas notícias na face da terra. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Vontade de pular aqui dentro, meu Pai. Sim, é pregar o Evangelho. Para Pirman, a obra da igreja é explanar o plano da salvação, tal qual é ensinado nas Escrituras. Cristo tornou acessível a salvação por provê-la, e a igreja deve tomá-la real por proclamá-la. Então eu quero fazer disso a minha palavra aqui agora. A bênção de Deus está acessível para você e para a sua casa. Deus não está aqui para condenar você. Deus não está aqui para julgar você para o inferno. Não, essa mensagem, a igreja não é portadora dela. A igreja é portadora de uma mensagem do seguinte: qual que é a mensagem da igreja? Se você crê, tudo é possível ao que crê.
A igreja portadora de uma mensagem diz o seguinte, que se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja é portadora de uma mensagem, qual mensagem? 1.000 caiu ao seu lado, 10.000 caiu à sua direita, mas você não é atingido. A igreja é portadora de qual mensagem? A igreja é portadora do evangelho, a boa notícia de Deus para o mundo. A igreja também tem a sua missão de promover o ensino das Escrituras. E promovendo o ensino das Escrituras, ela visa sustentar uma norma de conduta moral. Lembra, na grande comissão, Jesus manda pregar o evangelho, e no versículo 20, ou no versículo 18 do capítulo 28 de Mateus, está escrito assim, olha, ensinando-os a guardar, a observar, melhor dizendo, todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja é portadora de um código de ensino. Um ensino que transforma o caráter humano. Jesus disse isso. Agora vocês vão ensinar, versículo 19, capítulo 28 de Mateus, vocês vão ensinar a observar as coisas que eu vos tenho mandado. E através do ensino que se forma, é através do ensino que se forma o caráter. Torna o homem um cidadão melhor para a sua sociedade. É através. Jesus não deixou nada escrito em papel. Jesus não escreveu livro. Jesus não escreveu carta. Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito para ser lido e nem para ser obedecido. Jesus, a única coisa que Jesus deixou foi um exemplo de vida a ser observado e a ser seguido. E disse isso para os discípulos, agora vocês vão ensinar isso. Agora vocês vão, depois que vocês derem a notícia, e essa notícia for aceita, agora vocês vão ensinar. Ensina o que vocês viram em mim. Fazendo então assim a formação do caráter de Cristo no caráter humano. É a missão da igreja. Fazer de homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes homens melhores para a sociedade. Homens transformados para transformar a sociedade que assim estão. Foi o ensino de Cristo que transformou o mundo e ainda transforma as pessoas. Se você fizer um pouquinho mais de esforçar para estudar um pouquinho mais a história da igreja, você vai perceber que foi a igreja que fundou as universidades. Foi a igreja. No ano de 1200, depois de Cristo, quando eclodiu a filosofia, quando eclodiu aí a era medieval, a renascença, a igreja era a portadora do melhor ensino. E segundo o histórico, segundo o contexto histórico dessa época, as melhores faculdades eram 4. Era a faculdade de teologia, medicina, de direito. Tinha a arte básica. E quem era a desbravadora? Qual era a agência que estava proporcionando para a sociedade? Igreja. É só você ter um pouquinho mais de paciência, estudar isso na história. E as faculdades vieram trazendo uma gama de conhecimento, formando homens, formando mulheres, uma geração de homens que revolucionaram a indústria, revolucionaram a educação, e hoje nós temos o que temos. E eu vou terminar aqui dizendo, dentro da missão da igreja, que é pregar o evangelho, é ensinar, também é promover meios de adoração. Como Israel já tinha um sistema de culto estabelecido, lembra do tabernáculo? Israel sabia cultuar a Deus. E lembra quando Jesus chegou, viu que o templo estava sendo, a ideia está sendo distorcida, tinha muita gente vendendo no templo, e Jesus então chega e joga aquilo tudo no chão e fala, peraí, esta é a casa do meu pai,
Olha como é que Jesus se refere à igreja. Essa casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todas as nações. Era o ambiente do culto. Era o ambiente onde as pessoas iriam ter uma comunhão coletiva e ao mesmo tempo pessoal com o seu Criador. O culto era estabelecido pelo próprio Deus. E a igreja também é essa referência que faz ligação com o sagrado. Promove através do culto a adoração ao Deus Criador. E Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Por isso, o apóstolo Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Ele fala o seguinte, irmãos, o que fazer quando vocês se reunirem? Quando vocês se reunirem, irmãos, um tem salmo. Quando vocês forem congregar juntos, cada um tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, olha que coisa linda. Cada um de vós tem língua, tem interpretação, e faça-se tudo para edificação. Eu quero dizer, a igreja é o único ambiente aonde todos chegam com a finalidade de trazer, de contribuir para que haja edificação mútua. Essa é a igreja. Essa é a igreja presente na sociedade. Foi esse o maior presente que Deus deu ao mundo após o triunfo de Cristo. A igreja, o único ambiente que promove a edificação do ser humano, se chama igreja. Todos podem trazer algo, onde todos são vistos como filhos de Deus, na sua identidade. Cada um pode compartilhar com o outro. E o resultado disso se chama culto a Deus. Culto a Deus e edificação do próximo. Sendo assim, será que podemos definir que a igreja é um serviço essencial à população? A resposta fica com você. Então, na próxima semana, eu quero entrar na segunda parte, para que nós possamos olhar para a outra perspectiva. Hoje, eu olhei para a perspectiva da natureza da igreja, da missão da igreja e da constituição da igreja. E quem sabe você está me escutando aí, você está fora desse organismo, você está longe. Quero dizer, você foi gerado em Deus. Você não foi simplesmente gerado pela junção da vontade do seu pai e da sua mãe, não, pelo contrário. Assim como a igreja primeiramente nasceu lá na eternidade, nasceu lá no coração do Pai, assim também. Possa ser que a gravidez foi um acidente, mas o seu nascimento não foi, não. Deus tem um propósito na sua vida. Quer inserir você dentro desse corpo, para que você faça parte do organismo, para que essa vida possa fluir dentro de você, para que essa vida possa fluir a partir de você. Então o convite de hoje, jogue fora esses temores, quem sabe você se desviou do Evangelho, se afastou do caminho, olha, joguem fora essa desavença. Possa ser que você se decepcionou com a organização da igreja, mas a igreja, a priori, não é organização, é organismo. Volte para o organismo da igreja, volta para o coração que pulsa em vida, que pulsa em propósito de Deus na face da terra. Está na hora de você reconhecer e dizer, Deus, eis-me aqui. E se você estiver nessa condição, você pode entrar em contato com a gente. Você pode entrar em contato com a gente. Nós estamos vivendo uma época de pandemia que não está sendo possível contato físico, reuniões, mas nós podemos utilizar os nossos celulares para conversar, chamada de vídeo. Então eu quero me colocar à sua disposição, quero me colocar assim, pode ligar para mim, vai ficar aí o meu telefone, 993 10 22 14. E você que está aí dizendo, não, a partir de hoje eu quero me alinhar com o coração de Deus.
Você que está aí, sabe, seu coração está pulsando e você quer viver mais intensamente a essa igreja. Essa igreja que comunica o céu, essa igreja que é a verdade, essa igreja que é invisível e invisível ao mesmo tempo. Essa igreja que comunica, essa igreja que edifica, essa igreja que tem algo para compartilhar com o outro. Se é isso que está pulsando no seu coração, eu convido você hoje é o dia de você receber na sua vida a presença e a vida de Deus. Que o Espírito Santo possa entrar dentro de você, para que te ajude a perceber que em Cristo você se torna vencedor. Em Cristo você rompe as suas barreiras. Em Cristo você vai chegar do outro lado. Em Cristo você tomará posse de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe e possa te dar a graça, o favor, para que assim você seja igreja, corpo de Cristo na face da terra, cooperando para o avanço do reino de Deus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E que seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, a bênção de Deus, do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém e amém.